Deixa eu te perguntar uma coisa e pode responder sem medo porque fica só entre eu e você. Alguma vez na vida você já usou um cheat code? Aquele código, aquele macete para te dar uma grana ou munição infinita ou quem sabe até invencibilidade? Quem nunca usou um cheat code para passar daquele boss safado que atire o primeiro cogumelo? Pra pular aquela fase chata ou quem sabe descobrir um conteúdo escondido dentro de um jogo que de outra forma jamais seria visto. O Game Shark um dia foi uma das ferramentas de exploração dos games mais famosas que o mundo já viu. E é uma história cheia de reviravoltas. Como foi que tudo isso aconteceu é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu por aqui de um registro de memória, você caiu no Aperta Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Às vezes os cheat codes levam uma má fama, que eu acho injusta. É comum pensar em cheat code como uma forma de trapaça, de levar uma vantagem indevida. Pra mim, cheat code só é trapaça de verdade pra quem está competindo e quer ganhar dos coleguinhas roubando, pra parecer que é o bonzão. Aí é o verdadeiro momento vergonha alheia. Fora esse caso de vantagem indevida em uma competição, cheat code faz parte da cultura dos videogames. Jogos são feitos pra divertir, tem quem gosta de um desafio capirotiano, tem quem prefere jogar mais de boa só pra passar o tempo. E é por isso que alguns programadores ao longo da história muitas vezes construíam códigos secretos dentro dos seus próprios jogos. Descobrir segredos pode ser tão massa quanto o próprio jogo. Uma fase escondida, um personagem secreto, aquela arma que não dá pra pegar de jeito nenhum de outra forma. Tudo isso aguça a nossa curiosidade e desperta o nosso interesse, e como o videogame é um negócio onde tem curiosidade e interesse, tem a oportunidade de fazer dinheiro. Hoje, qualquer conteúdo a mais nos games custa uma grana, na forma de DLC ou algum outro tipo de microtransação. Mas em outros tempos, revistas e sites sobre games tinham seções dedicadas a descobrir os segredos e compartilhar com todo mundo. Desde senhas especiais até sequência de botões como o famoso Konami Code. Descobrir aquele algo a mais dentro de um game, ainda mais se for um game que a gente gosta muito, é uma das sensações mais especiais para quem ama videogame. Vale muito a pena. Só que infelizmente, como nem todo game vinha com cheat codes de fábrica, em algum momento da história, alguém perguntou e se houvesse uma forma de colocar cheat codes em todos os games, será que daria boa? Para responder essas perguntas, primeiro a gente tem que entender o que é um cheat code, então vamos por partes. Videogames na real são computadores que têm uma função dedicada de rodar games. Simplificando, a gente liga o console na TV e usa o controle para interagir com os games. Os games são pura programação, são linhas de código como qualquer outro software. Quando um game está rodando, parte do código desse game fica carregado na memória do console, e dentro desse código tem funções para tudo. Contagem de pontos, vidas, dinheiro, itens, fases e até onde a gente está nessa fase. Um cheat code é uma forma de encontrar uma informação específica na memória do console e fazer uma alteração nessa informação e gerar um resultado diferente dentro do jogo. Cheat code é uma forma de manipular informações em tempo real, enquanto o jogo está rolando. Uma das primeiras empresas que percebeu que havia um negócio nisso foi a Datel Electronics no começo dos anos 80. A Datel é uma empresa britânica fundada pelo Mike Connors e continua nativa, pelo menos até a data da publicação desse vídeo em 2021. E o Mike Connors ainda é o CEO da empresa. A Datel começou trabalhando com componentes para rádio, mas rapidamente mudou e começou a produzir acessórios para os computadores da época, como o Commodore 64, o ZX Spectrum e até para o Amiga. Um dos produtos mais bem-sucedidos da Datel se chamava Action Replay, um acessório que era capaz de criar cheat codes para os games de Commodore 64, e que um pouco mais tarde também ganhou uma versão para o Amiga. Por mais massa que fosse criar cheat codes, essa era apenas uma das coisas que o Action Replay conseguia fazer. A função mais poderosa do acessório era a capacidade de criar uma imagem de tudo que estava carregado na memória do computador, e em seguida gravá-la em um disquete para ser carregada novamente a qualquer momento. E se você está pensando que isso soa como algo que é bastante conhecido hoje, especialmente em emuladores chamado de Save State, você está 100% correto. O Action Replay era capaz de criar save state de jogos de computador no comecinho dos anos 80.
Poder continuar uma partida do exato momento que você parou de jogar pela última vez, praticamente de forma instantânea, parecia mágica. E é daí mesmo que vem o nome Action Replay. Só que havia uma outra função, digamos escondida e até mais interessante, que fez o Action Replay ganhar pontos infinitos de popularidade. Afinal, se ele era capaz de gravar tudo o que estava contido na memória de um computador, não demorou pra galera perceber que o Action Replay também era uma das ferramentas mais poderosas dos 7 mares para copiar jogos. Ele conseguia fazer um dump completo da memória, ou seja, copiar um game no estado de pleno funcionamento para um disquete. Pra gente entender porque isso era algo surreal, a gente tem que lembrar que as proteções contra cópias naquela época rolavam logo no comecinho do jogo, quase sempre com algum tipo de código que você tinha que entrar, que na teoria só quem tinha o jogo original, com manual e tudo é que poderia saber. Só que o Action Replay conseguia copiar o game depois que já havia passado pelo sistema de proteção de cópia. Isso significa que qualquer um que tivesse um Action Replay poderia carregar a imagem do seu próprio jogo novamente, ou dos jogos dos coleguinhas. Como você pode imaginar, por conta disso os consumidores amaram o Action Replay como se não houvesse amanhã. Era uma festa. Mas os desenvolvedores dos games não demonstravam a mesma alegria e entusiasmo por essas cópias não autorizadas. A situação ficou tão sinistra que o governo britânico teve que intervir e até criou legislação para dificultar a existência desse tipo de tecnologia de cópia de memória. E uma legislação desse tipo era uma verdadeira ducha de água fria nas pretensões da Datel. Uma das características das empresas que conseguem sobreviver por mais tempo é saber se adaptar às diferentes situações do mercado. Com a legislação desfavorável e os lucros caindo, a saída para a Datel foi mudar de estratégia. Ela redirecionou o Action Replay para um mercado que estava vindo com força total e com enorme potencial, especialmente na América, onde rolava uma grana violenta, o mercado dos videogames domésticos. Primeiro para o Nintendinho e Master System, e depois para o Mega Drive e Super Nintendo. Parecia um ótimo plano e tinha tudo para dar certo. E para ter certeza que vai dar tudo certo mesmo, eu tenho que te lembrar que se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não foi inscrito. Não deixa para depois não, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. Lançar o Action Replay na América era o caminho. O que a Datel não contava é que outra empresa britânica teve praticamente a mesma ideia. Foi assim que o Action Replay conheceu seu primeiro concorrente de peso, o Game Genie. O Game Genie é um produto criado pela Codemasters, uma desenvolvedora de games que fez boa parte da sua fama pelo game Micro Machines. O Game Genie funciona de forma semelhante ao Action Replay para os videogames. É um cartucho intermediário que faz a sua mágica pelo meio do caminho, alterando dados da memória. O Game Genie era vendido junto com um livro abarrotado de códigos para os games. E claro que um livro só não tem como caber todos os códigos para todos os jogos. Então, de tempos em tempos, novos códigos eram criados e publicados em revistas ou até em serviços por assinatura. E assim o Game Genie ia se mantendo atualizado na medida do possível. O próprio jogador também podia tentar criar os seus próprios códigos, mas a missão era nada intuitiva para um jogador comum que não manjava do assunto. O que mais acontecia era acabar criando glitches ou causar travamentos por mexer onde não deveria. Eu te conto isso porque o Action Replay tinha um sistema mais fácil e intuitivo de criação de códigos, e essa era uma das vantagens que ele tinha sobre o Game Genie. No entanto, mesmo sendo um produto melhor, o Action Replay perdeu a batalha dos cheats. É que o Game Genie também tinha uma vantagem sobre o Action Replay. O distribuidor dele na América era uma empresa chamada Galoob. E a Galoob foi uma fabricante de brinquedos que tinha muita grana, quase como se tivesse usado um cheat code gerado pelo Action Replay de maneira intuitiva para dinheiro infinito. Agora eu vou te dar uma chance de adivinhar o nome de uma empresa que não gostou nada do que o Game Genie fazia com os games do Nintendinho. O nome dessa empresa começa com a letra N e termina com Nintendo. Em 1992, a Nintendo levou o Game Genie e a Galoob para os tribunais com um processinho, alegando que as alterações que o Game Genie fazia infringiam a propriedade intelectual dela. Um processo que a Nintendo perdeu, e a derrota abriu caminho livre de ações judiciais, não só para o Game Genie, mas para todos os demais produtos semelhantes daquela época. A Galoob tinha muita grana e força no mercado, e isso refletiu nas campanhas de marketing e no alcance da distribuição do game nos Estados Unidos. A Datel simplesmente não tinha condições econômicas de competir de igual para igual com a Galoob. Mas um dia o inesperado aconteceu. A Galoob largou o mundo dos cheat codes quando foi comprada por uma outra fabricante de brinquedos, a Hasbro, que não tinha muito interesse em videogames.
O Action Replay ainda resistia no mercado, mas estava devagar, quase parando. Com a saída da Galoob, a Adatel ganhou aquele boost de energia, e parecia que havia chegado a vez do Action Replay ser o líder dos cheat codes. Mas a real é que para isso acontecer, o Action Replay teria que chegar em cada vendinha dos Estados Unidos. A Adatel precisaria de um parceiro de negócios como a Galoob, e sem isso ia ficar difícil dominar o mundo. Você já ouviu falar da Interact? Essa foi uma empresa que durante os anos 90 cansou de fazer acessórios, especialmente controles para o Super Nintendo, para o PlayStation, 3DO, Saturn, tinha muitos modelos diferentes. A Interact conseguiu conquistar uma obesa fatia do lucrativo mercado de acessórios terceirizados para videogames. E o sucesso dela chamou a atenção de uma empresa de distribuição de produtos eletrônicos muito maior e muito mais rica, a Recoton. Em 1995, a Interact foi comprada pela Recoton por mais de 20 milhões de dólares, nada mal. A Adatel observou essa movimentação do mercado e pensou: a Interact era uma empresa que atuava no mesmo segmento de acessórios de videogames que ela. Agora essa empresa tinha o suporte financeiro da Recoton, uma empresa gigante, rica e com uma vasta rede de distribuição nos Estados Unidos. Era tudo o que ela queria. Conversa vai, conversa vem, a Adatel fechou um acordo com a Interact e esse foi o começo de um processo de reformulação e renovação da marca Action Replay, que passou a se chamar Game Shark. Em 96, os primeiros modelos de Game Shark chegaram ao mercado para o PlayStation e para o Saturn, e mais tarde para outros consoles também como Game Boy, Nintendo 64, PlayStation 2 e Dreamcast. A função básica dos Game Shark sempre foi a mesma: dar superpoderes aos jogadores através do uso de cheat codes. O detalhe é que alguns modelos de Game Shark faziam bem mais que isso. No PlayStation, por exemplo, o Game Shark permitia navegar pelos diretórios de arquivos dos CDs, e permitia até assistir as cutscenes dos games em full motion video, além de ter um espaço absurdo de armazenamento de memória para saves, como se fosse um Super Memory Card. No Nintendo 64, além do modelo tradicional, havia um outro modelo chamado SharkWire Online. Esse modelo vinha com um teclado e colocava o Nintendo 64 Online por linha de escada, para fazer download de novos códigos. Por um tempo, o Game Shark esteve no topo do mundo dos cheat codes. A visão de negócios que o Mike Connors teve lá no comecinho dos anos 80 estava finalmente sendo realizada no começo dos anos 2000, uma jornada de mais de 2 décadas. Só que o problema de chegar no topo do mundo é que não tem mais para onde subir. Ou se mantém no topo ou cai ladeira abaixo. Lembra da Recoton? Então, em 2002, a Recoton anunciou para o mundo que estava endividada até o pescoço, e segundo os executivos da empresa, a culpa do endividamento foi justamente da divisão de videogames. Eu fico na dúvida se foi o ranço por culparem os videogames ou se simplesmente acabou o contrato. Fato é que no finalzinho de 2002, a Adatel encerrou o acordo com a Interact e anunciou que iria criar e distribuir a sua própria linha de produtos para videogames. Um dos produtos dessa era foi um emulador de Game Boy para o Nintendo 64 chamado Game Booster, que claro também permitia usar cheat codes. Pouco tempo depois, a Recoton decretou falência oficialmente e começou a vender tudo que tinha para pagar dívidas. A marca Game Shark foi parar nas mãos de uma outra empresa que fabricava acessórios de videogames, que provavelmente você já ouviu falar, a Mad Catz. Só que a Mad Catz já tinha um outro produto para cheat codes, o Code Breaker. A marca Game Shark foi usada por uma linha de produtos diferente chamada Game Saves, que como o nome sugere, baixava save games da internet. E eu confesso que nunca ouvi falar desse produto e só fiquei conhecendo pesquisando o assunto para esse vídeo. Eventualmente a Mad Catz também faliu, ou quase isso. Em 2018, após um breve período de falência, a Mad Catz ressurgiu das cinzas e passou a ser administrada pelos seus ex-funcionários. A empresa Mad Catz ainda existe e produz acessórios e controles, muita coisa para PC. Mas por algum motivo a marca Game Shark não voltou junto com ela. Foi parar no limbo do esquecimento, aparentemente de forma definitiva. E a Adatel? Bem, a Adatel continua fazendo Actions Replay para Amiibos e outros produtos para os consoles da Nintendo. E essa resistência só pode ser fruto de um cheat code de vida infinita, não é possível. O mercado de videogames mudou tanto que um produto como o que a Adatel quis fazer, que abre as possibilidades de um jogo, é fruto de uma época que as empresas pensavam em como entregar mais valor para os jogadores. Exatamente o inverso do que acontece hoje, quando às vezes até para mudar a cor da camiseta de um personagem tem que ter um cartão de crédito vinculado à conta ou nada feito. Você é contra ou é a favor dos cheat codes? Já usou o Game Shark, o Action Replay ou o Game Genie? Em qual jogo você usou e o que você conseguiu? Me conta aí nos
nos comentários. Eu quero dar as boas-vindas aos novos apoiadores Lobito Louco, Infortel Gamer Daniel e o Nicola Batista. E também aos que renovaram, o Johnny Grandolfi por 8 meses, o Billy Channel por 15 meses, o Game Retro das Antigas por 4 meses e o Enio da Penha por 1 mês. Muito obrigado pela força que vocês dão pro canal, ajuda demais. Espero que você tenha gostado do vídeo e se por acaso você tem um amigo que gosta desse assunto, compartilhe o vídeo com ele que você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Dá uma olhadinha também na descrição embaixo do vídeo, que ali tem tudo o que você precisa para acompanhar o canal de perto e não perder nada. Camisetas, moletons, Telegram, Discord, virar apoiador do canal se você puder e quiser, tá tudo ali. Valeu pela presença e como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!